Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 1º de junho de 2024. Vamos ver o que Deus quer falar comigo e com você hoje. Ser alguém que ouve continuamente a Deus é essencial para permanecer frutífero. O tema de hoje é: o justo prosperará em todo tempo. Vamos ler lá em Gênesis 26:2, que diz assim: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Vamos ao texto. Diversas vezes vemos nas Escrituras a trajetória de pessoas que se encontravam em situações que aos olhos humanos não havia saída, mas que, por meio do poder da fé em Deus, foram surpreendidas, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Talvez você viva rodeado por um cenário difícil em que todas as circunstâncias dizem não, em que nada sustenta sua fé. Mas o fato é que, se você for resiliente, perseverar e com fé obedecer, com toda certeza provará do milagre. Isso aconteceu com Isaque. Ele também sentia ventos contrários sopraram em sua direção, e um deles foi a da escassez. Ele passou pela mesma dificuldade que o pai dele, pois a terra onde ele vivia era assolada pela fome. Da mesma forma que aconteceu com Isaque, um fato externo pode impactar a vida de qualquer um. Você pode passar por uma tempestade, por um acidente, por uma doença, por perdas ou crise econômica. O mundo vive em constantes mudanças em todos os aspectos que, de alguma maneira, refletem em nossa vida. Mas, independentemente de todas essas variáveis alheias à nossa vontade, devemos nos manter firme em nossa fé e orarmos entregando ao Senhor o controle da nossa vida. Uma vida edificada em Deus nos levará a enfrentar os tempos de escassez como Isaque, o qual mesmo em meio a um cenário em que a fome era presente, prosperava, e em todo lugar em que cavava poços encontrava água. Independentemente de qualquer situação ou circunstância contrária pela qual esteja passando, saiba que com o Senhor você continuará crescendo e prosperando. Amém, glória a Deus. Irmãos, aqui no livro de Gênesis falando sobre Isaque. Isaque era filho de Abraão, filho da promessa, né? Deus já tinha prometido para Abraão a terra, né? Onde ele iria possuir. E Isaque herdou toda a promessa do Senhor, de Abraão para Isaque. E aí, um belo dia lá, na cidade no qual ele se encontrava, assolou a fome, teve fome. Então, Isaque, preocupado com sua esposa, com seus escravos, né, os seus servos, na verdade, com ele mesmo, seus animais, ele gostaria de sair e foi até o rei dos filisteus, né, negociar. Mas Deus chega para Isaque e fala: não saia da terra aonde eu te coloquei. Lá no versículo 1 do capítulo 26 vai dizer assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havia dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, aqui a Bíblia fala claramente que havia fome sobre a terra. E ele foi até o rei para conversar com o rei, né? E era filisteu. Versículo 2 vai falar: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Ele estava querendo ir para o Egito, porque naquela época a grande potência era o Egito, onde tinha ali, era fértil a terra, né, próximo aos rios, então ali tinha alimento. Mas Deus aparece para ele, para Isaque, e fala: não saia da terra que você está, não desça ao Egito. No versículo 3 vai falar, 3, 4, 5, 6, no decorrer vai dizer, se ele descer, ele perde tudo isso, todas as promessas. Mas se ele ficar, ele prosperará em meio ao deserto. Então, quando nós, às vezes, estamos no meio dessa situação, não sabemos o que vai acontecer depois, e ficamos pela palavra de Deus declarada,
nós veremos abundante acontecer. Coisas extraordinárias acontecer. Isaac não sabia do cenário que iria acontecer nos outros dias. Poderia ser que a fome iria agravar ou acabar. A única pensamento que ele tinha é que no Egito tinha comida. Mas ele resolveu ficar. Ele resolveu ficar. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus que falou para ele ficar. E ele ficou. E ali ele prosperou em meio à fome. Isso quer dizer obediência. Quando nós obedecemos e cremos que Deus está falando, é porque, irmãos, Ele tem coisas maiores para nós. Às vezes não queremos ir resolver o problema, mas se Deus pediu, fica. Creia na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que tudo Ele fará por você e por mim. Vamos ler no versículo 3 que Deus falou para Isaac. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No versículo 6 diz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Então, irmão, ele ficou e obedeceu. E ele teve maravilhas. Porque se você continuar lendo, você vai ver que o próprio rei Abimeleque vai prosperar a vida de Isaac. E durante ali uns 7 anos ele prosperou. Olha, claro que aconteceu em meio termo outras coisas, mas ele resolveu ficar e ele obedeceu a palavra de Deus, né? Então, o que Deus quer falar comigo, com você hoje sobre prosperidade? Abraão era um homem muito rico. Na verdade, ele não tinha... quando ele saiu do meio da sua parentela, ele foi para a terra onde Deus mandou e ali Deus o enriqueceu. Pela obediência. Isaac herdou aquilo que era de seu pai e também era extremamente rico. E Deus ainda o prosperou muito mais. Mas tudo isso, a riqueza e a prosperidade veio sobre essa descendência, até chegar a Jacó. Veio através da obediência. Quando nós obedecemos, as bênçãos elas correrão atrás de nós. Eu recebo essa prosperidade, como eu também profetizo sobre a sua vida, a prosperidade do Senhor. Né? Quando nós estamos aqui, né, ouvindo a palavra de Deus e acreditando e obedecendo, tenho certeza que as bênçãos virão sobre nós. Amém? Que esse mês de junho venha a ser um mês próspero, abençoado, de riquezas abundantes sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Eu declaro que o Senhor, né, vai prosperar todo justo, aquele que tiver fé. Importa as montanhas que se levantem, né, o medo, né, que nos aflige de alguma forma, mas vamos confiar em Deus, irmãos. Eu vou confiar no Senhor, porque é Ele que nos dá todos os dias vida. Amém? Se você ainda não aceitou Jesus, aceite ao Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele que leva ao Pai o verdadeiro caminho, à eternidade. Amém? Que você possa ter um dia tranquilo, de bênção, de paz, que esse mês venha assim, está começando, mas venha ser um mês abençoado na sua vida. Tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo e nem de se inscrever no canal, deixar o seu like, né? E de deixar um comentário para mim. Você poderia dizer para mim qual é a cidade que você está vendo esse vídeo, tá bom? Bom, até o próximo devocional. Tchau, tchau.